É um absurdo. Até inclusive naquela última entrevista do Duílio, quando ele convocou alguns setoristas ali para participar de uma sabatina com ele, o menino da Band lá, o Pedro Ramiro, ele fez uma pergunta a respeito dessa dívida com os empresários. E o Duílio rodou e não respondeu. Falando, que clube não tem dívida com empresário? Que clube que vive no azul e não precisa de empresário? Os empresários são os mesmos. E ele falou, eu tô falando do Corinthians, presidente, eu não tô falando dos outros clubes. E o Duílio rodou novamente e não respondeu. Então, Benja, hoje o UOL trouxe essa matéria falando da dívida que o Corinthians tem de 217 milhões com empresários. E só com o Carlos Leite a dívida é de 60. O Carlos Leite ele já executou o Corinthians. E você sabe muito bem, Benja, que nos bastidores os próprios empresários estão arquitetando uma situação para que todos executem a dívida. Isso porque, Kleber, os empresários não estão gostando da forma como Augusto Melo e Rubão estão abordando esses empresários. De forma arrogante, de forma prepotente e muitas vezes de forma até amadora no trato com os caras. Então, marca a reunião e não dá retorno. Muitas vezes aí combinam um negócio e não cumprem. Chegam aí achando que estão comandando o Manchester City, o Real Madrid, achando que estão com dinheiro pra cacete e dão uma esnobada nos caras que você já tá devendo. E é por isso que naquele momento, Benjamin, eu falei, o Augusto Melo tá metendo o pé pelas mãos. Ele tá entrando num terreno extremamente contaminado e ele não tem a roupa para entrar nesse terreno. Então ele deveria ter contratado um executivo de futebol experiente para lidar com esses caras, para saber conversar com esses caras, para costurar melhores acordos, para que traga, de fato, jogadores competentes para vestir a camisa do Corinthians esse ano. E ele não conseguiu contratar ninguém expressivo até agora, sabe por quê? Porque ele achou que ele poderia mudar o mundo com o próprio dedo. E não vai mudar. Ele delegou poderes para pessoas que não têm a competência para estar naquele cargo, no caso o Rubão. Então, Benja, o Corinthians hoje ele está prestes a virar um inferno. Essas reportagens aí que estão apontando isso, é só o começo, é a ponta do iceberg. Quando o negócio começar a endoidar, que os empresários começarem a entrar na justiça e todos fazerem o que o Carlos Leite está fazendo, o Corinthians vai virar um pandemônio, Benjamin. Vai virar um pandemônio. Porque se já está difícil contratar nas circunstâncias atuais, que dirá daqui a pouco quando todo mundo começar a executar o clube. E a própria matéria, Benja, do UOL, fala que o Duílio fez uma confissão de dívida, velho. Se isso aconteceu, isso é um absurdo. Não sei, não. Isso aconteceu. Então, são 217 milhões com 7 empresários. Não, mas, Benja, quando você faz uma confissão de dívida, é algo um pouco mais grave. Ele teria feito uma confissão de dívida para 3 empresários, segundo a matéria. Eu acho que depois ele entrou em contato e falou que não fez essa confissão de dívida. Porque a confissão de dívida... Então, quando você faz uma confissão de dívida, é porque você assume aquela dívida e não cabe recurso. Porque senão, por exemplo, você faz uma dívida com alguém, aí o cara depois está cobrando um valor exorbitante da dívida que você tem. Você pode contestar isso na justiça. Fala, o valor não era esse, os modos, o acordo não era esse. Você pode, de fato, fazer isso. Agora, se você tem uma confissão de dívida assinada, o cara chega e fala, bacana, tá aqui, ó, conversa com o papel que você assinou. Aí você não tem nem como recorrer. Isso aí é execução, velho. É execução de dívida. Mas ele é chegar fez e pagar. Então, isso, Benjamin, isso, se aconteceu, o Duílio tem que ser responsabilizado por isso. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Mano, eu estou te falando, não é se, isso aconteceu. Tá? Não, mas eu tô dando benefício da dúvida, Benja, porque parece que ele entrou em contato com a assessoria do UOL e disse que ele não fez a confissão. Ele falou que ele assume a dívida, mas ele não assinou esse papel com a confissão. A negociação com aquela Brax das placas de publicidade. Campo, elas foram feitas na gestão do Duílio. Uhum. Tá? Nessa negociação, que era 210 milhões o valor, o Duílio ainda pergunta pro cara, o Flamengo assinou? O cara falou, ainda não. Mas se o Flamengo assinar, é obrigado, aí se colocou um aditivo no contrato, que se o Flamengo assinasse, tinha que equiparar o valor do Flamengo ao Corinthians, porque o Corinthians não pode receber menos que o Flamengo. Então, o Flamengo assinou por 240, foi feito um aditivo de 230 milhões a mais, equivaleu. Ele tem nesse contrato uma confissão de dívida, porque quem intermediou essa negociação da Brax com o Corinthians foi o Carlos Leite. E aí o Carlos Leite teria combinado e falar assim, ó,
mas uma parte vai dividir, vai parcelar e vocês precisam me pagar, porque faz 7 anos que eu tenho dinheiro para receber e não consigo receber. E aí teria sido feito, sim, a confissão de dívida. Então, mas a informação lá, Benja, salvo engano, na reportagem, fala que ele assinou 3 confissões. A do Carlos Leite é uma. Que você está trazendo a informação. Tem uma também com o Fernando Garcia. Também tem outra? Então, mais uma vez, ele está mentindo. Porque uma confissão de dívida, você não tem o que questionar na justiça, você só tem que pagar. Só tem que pagar. O que o Duílio fez, nada mais, nada menos, mano, ele simplesmente dinamitou a gestão do Augusto Melo. O Augusto tem os erros dele, viu, mano? O Augusto, na minha opinião, tem os erros dele. Quais foram os erros do Augusto? Porque todo mundo fala, gente, são só 30 dias. Concordo. Os erros do Augusto, primeiro, jamais poderia dar o departamento de futebol pro Rubão. Isso não tem nada a ver com a gestão antiga. Nada. Segundo, ele fala muito e não tem que falar agora, tem que ficar quieto. Isso não é um erro da gestão antiga. Esse patrocínio novo, vamos esperar. Mas também deveria ter feito com calma, porque ele foi falar que quem ia pagar a multa era o novo patrocinador. Depois já falou que não era. Isso não é um erro da gestão antiga. Agora, a gestão antiga fazer confissão de dívida de empresário, que eles que fizeram nesses anos todos, no valor de 217 milhões para CRAU na gestão nova, isso é um absurdo. Como também eu soube ontem que não tem auditoria, tá? O que está sendo feito com a Ernst Young, que é uma potência, é uma consultoria, a mesma que foi feita na época do Flamengo, a mesma, que é para arrumar a casa. Mas aí, Benja, então desculpa, o Augusto Melo mentiu pra gente. Então o Augusto Melo mentiu, porque... Eu até cobrei para a pessoa, viu, mano? Desculpa, para terminar rápido. Eu até cobrei, falei, pô, mas tem que fazer uma consulta, uma auditoria minuciosa, porque se tem que se comprovar que foi feito um monte de ilegalidade, o mínimo que tem que se fazer é expulsar todos os envolvidos nisso aí como punição e para mostrar para os próximos que vêm, ó, não dá mais para fazer isso. Essa é a informação que eu tenho. Então, mas aí a gente precisa entender, porque eu duvido que o Augusto ele tenha se equivocado no termo. Existe uma diferença do que é auditoria e o que é consultoria. Ué, o Augusto se equivocou quando ele... Desculpa, o Augusto se equivocou. Augusto se equivocou quando ele falou que a multa era do outro patrocinador que ia pagar e não é. Ele se equivocou ao anunciar o Veríssimo. Ele se equivocou a botar o Mateuzinho para treinar. Ele se equivocou a ficar falando pra caramba do Gabigol, que se criou uma expectativa enorme com a torcida do Corinthians. Ele deu a entender quando estava o Borré indo pro Inter, falou, olha, lembra? Olha, estão aí, parece que o cara... Não, equívocos aí não faltam. Eu concordo 100%. Ele já meteu o pé pelas mãos em algumas oportunidades, mas naquele programa ele falou isso no ar, e fora do ar ainda ele pegou e falou, mano, estamos levantando um negócio aí, que se levantar mesmo de fato, eu vou trazer informação para vocês, dando a entender que era um processo de auditoria. Que ele falou até, ele usou o termo, ele falou, essa caixa de Pandora está sendo aberta. Uma consultoria, você não vasculha minuciosamente o clube como se fosse uma auditoria, para ver o que está de errado. Então, nesse ponto... Para arrumar a casa. Exato. A consultoria serve para isso. A auditoria é algo que vai além disso, inclusive para poder responsabilizar criminalmente pessoas que possam ter agido com dolo contra o clube. Então, nesse ponto, Benja, eu espero, de verdade, que ele tenha aberto, sim, uma auditoria para vasculhar as administrações anteriores do clube, para pegar tudo que tinha de errado e, se possível, incriminar quem fez alguma coisa lesiva ao Corinthians. É isso que eu espero.